Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. A UFISB, Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara, foi fundada em 2016 por Tenício José de Freitas e surgiu da amizade de 14 músicos que sentiram a falta de um grupo coeso e amante da música, divulgando o som de bom gosto e qualidade de forma acessível à população, e assim esse grupo passou a se reunir semanalmente para os ensaios. A UFISB foi declarada no dia 18 de julho de 2022 como entidade de utilidade pública municipal, gerando reconhecimento que ela presta relevantes serviços à comunidade sem visar a obtenção de lucros ou de quaisquer vantagens individuais. E para falar no Multidom sobre a UFISB, está aqui conosco o presidente da UFISB, Elton Celestino. Elton é formado em Administração Vendas, com especializações em vários cursos de gestão. Trabalhou em diversas empresas antes de estabelecer seu próprio negócio voltado à metalurgia. Na UFISB, além de presidente, Elton toca violino e flauta transversal. Em 2023, fez um masterclass de flauta com a flautista Natália Schiavinato. Olá, Elton! Muito obrigado por bater um papo aqui conosco no Multidom. Olá, Marta, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, contribuir um pouquinho aqui com esse trabalho de vocês, e é um prazer estar aqui da UFISB, né, da Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara, e contar um pouquinho da nossa história. Então, conta um pouco da sua história e como você ingressou na UFISB. Eu aprendi música na igreja, o pessoal que ensinava isso dentro da igreja, e me apaixonei primeiramente pelo violino. Comecei a aprender violino, fui até uma certa altura com o violino e depois de um tempo eu passei a tocar flauta transversal. Aí me apaixonei pela flauta e não abandonei o violino, mas gosto muito dos dois. A UFISB, ela veio para mim numa época muito importante da minha vida. Eu tinha perdido um pouco a fé e tinha abandonado a música. E aí, através do convite de um amigo que tocava na orquestra, me chamou e falou: Elton, tem um lugar que precisa dessa flauta sua. Eu fui lá conhecer, e como onde eu aprendi música, a gente tinha que é um inário, né? Tinha o começo e começava todo mundo junto e acabava todo mundo junto. É a primeira vez que eu fui na orquestra, eu olhei um travessão escrito 8, eu olhei pra menina do lado com a flauta e falei: meu Deus, o que é isso? Ela falou: é que a gente tá 8 compassos de pausa. Aí fiquei maravilhado aquele dia, né? Porque muda muito a dinâmica, né, de um grupo fechado e de uma orquestra. Aí fui conversar com o maestro, né, que é o fundador da UFISB, o Tenício Freitas. E falei: cara, é totalmente diferente do que eu vi, mas eu tô disposto a continuar com vocês. E aí, tô lá desde então, né? Comecei na orquestra em 2017, como voluntário mesmo, né? Só mais um apaixonado pela música. O que me chamou a atenção na UFISB foi a questão familiar. Você se sente muito em casa. E a questão da filantropia, de ajudar o próximo, toda a renda da orquestra hoje, das apresentações, elas são 100% destinadas a instituições de caridade. A gente já contribuiu aqui em Santa Bárbara com a Casa da Criança, com a Meimei, com a Creche João Paulo II, com a Ameve do Vista Alegre. Então, todas as apresentações da orquestra, elas são de cunho voluntário e filantrópico. E foi o que chamou a minha atenção, né? Porque através da orquestra eu acho que eu já ajudei mais gente do que, né, se eu fosse fazer isso de uma forma individual. E foi o que acabou me engajando cada vez mais. Eu tenho formação em administração, sou dono de um negócio próprio, tenho bastante facilidade com gestão de pessoas, fiz bastante curso de neurolinguística e de outras coisas, né, focadas a essa área que hoje eu atuo, que é a questão das vendas, né, da administração. Isso contribuiu muito com a orquestra, porque quando ela começou, né, o Tenício
que era o fundador e fazia quase tudo sozinho, a gente se apaixonou pelo projeto dele, né? E aí trouxe essa gestão para a questão da organização, né? Ele já era um grupo organizado, mas fazia tudo muito sozinho, né? Então a gente começou a ajudar ele a delegar algumas coisas, fazer outras. E eu falo muito lá dentro, né, que nada cativa mais do que o exemplo, né? E aí a gente começou a fazer algumas coisas, né? De forma voluntária, isso começou a incentivar outras pessoas. Como tem que fazer a troca da gestão a cada 4 anos, né? 2 anos mais 2, eu acabei assumindo agora, no ano passado, a presidência da orquestra. Na verdade, assim, eu só sou o administrador do recurso, né? Que na verdade ele não é de ninguém, mas é de todo mundo. Então a ideia é trazer um pouco de gestão para esse negócio, no intuito de fazer com que a orquestra evolua, cresça aí, não só na questão de musicalidade, na questão de qualidade de música, mas na questão também de ser um ponto de referência de cultura na cidade, que as pessoas conheçam e que as pessoas admirem o trabalho. Na UFISB você toca flauta e violino. Isso. Hoje eu faço parte, além de, né, ser o presidente, eu sou músico também, toquei flauta até o último repertório nosso agora em junho. Aí agora a partir de julho, com esse repertório novo, eu passei a fazer parte do naipe de violinos ali, das madeiras, né? Eu fui pro violino 2. Tem a minha menina de 8 anos que canta no coral, e aí assim, no coral eu participo por conta dela, né? Foi uma coisa que ela gostou muito de fazer, para contribuir também com o coral. Eu acabei fazendo parte do coral, descobri que canto baixo, a voz confortável para mim é o barítono, né? Mas por necessidade eu canto o baixo no coral, acompanhado da minha menininha de 8 anos, e a gente meio que respira música em casa. O presidente de uma entidade é aquele que costuma dar as diretrizes dessa entidade. Qual é o seu objetivo para a UFISB? Essa questão da gestão é uma coisa muito interessante, né? A gente tem um grupo hoje, entre coral e orquestra, com quase 60 membros. E o músico em si, eu me coloco nesse lugar. A gente tem uma questão bacana, porque assim, o músico se dedica, estuda, rala. Isso faz bem pra gente, né? E só que aí o que acontece? Quando o músico ele é inserido num grupo com outros músicos, existe uma certa divergência que ela é muito silenciosa, que é a dificuldade que a gente tem às vezes de tolerar as pessoas que têm dificuldade. E aí a gente tem em contrapartida, e aqui eu vou fazer o fiel da balança, que é do músico que se dedica, que estuda, que se aprimora, e daquele músico que tá ali que eu tô só aqui por estar, entendeu? Então lidar com esse, vamos dizer assim, lidar com esse ego é uma coisa que para mim tá sendo interessante, é um desafio de gerenciar vários tipos de pessoas, porque a gente tem lá meia idade, a gente tem músicos lá de cunho profissional e a gente tem músico lá iniciante. Então lidar com essa ciranda de músicos bons, de músicos razoáveis, de pessoas que se dedicam, de pessoas que já têm uma certa idade e tem uma dificuldade às vezes em aceitar algum tipo de mudança, para mim foi um desafio, de trazer essa gestão de pessoas, de sentar mesmo e conversar, e isso é da minha gestão, eu até já falei isso abertamente lá pro pessoal da orquestra. Então, ó, quando tiver o outro presidente, aí vocês vão lidar com o outro presidente. Mas eu tenho muito aquela questão, Marta, de elogiar no público e chamar atenção no particular. Eu aprendi assim. E todas as equipes que eu passei hoje de cunho profissional, isso deu muito certo. Não é porque é voluntário que tem que ser de qualquer jeito. Então não é porque é voluntário que eu venho quando eu quero, não é porque é voluntário que é isso que eu tenho e acabou. Então assim, a gente tá lá com o coração. Então a gente faz música porque ama isso. A contrapartida disso é que além da gente fazer música que a gente gosta, ama, a gente poder ajudar o próximo, pra mim é o ápice da realização quanto músico. Mas aí tem essa questão de você ter que lidar com essas divergências, né, que existem no meio. Dos músicos que são bons, que são profissionais, que a gente não quer perder porque realmente contribuem com o grupo. Em contrapartida tem aquele cara que é dedicado, que tá lá sempre, mas que musicalmente falando ele é um pouco limitado. Então essa administração, pra mim, tá sendo um desafio. A gente tem a parte burocrática, que realmente são as questões de fiscal, de financeiro, enfim. Eu acho importante até a gente deixar claro aqui pra quem tá ouvindo o quão importante isso para um
grupo que quer se iniciar ou que já está estruturado. A gente falou disso na minha primeira reunião. A gente vai dar 10 passos para trás, vamos entender como nós estamos hoje, vamos acertar. Não que a casa estivesse desarrumada, não estava, mas até que você entenda todas as coisas. A gente tem hoje um corpo administrativo que realmente trabalha, então a gente tem o pessoal do marketing que faz marketing, o pessoal da tesouraria que é tesoureiro mesmo, mas porque a minha gestão enxerga isso como uma forma positiva, né? Então assim, não é porque eu sou o presidente que eu mando, pelo contrário. E também não é só porque eu sou o presidente que eu delego. Eu volto a falar, né? Nada cativa mais do que o exemplo. Então eu sou o primeiro a pôr a mão na massa. Só que aí a gente procura alocar as pessoas no lugar certo, né? Eu acho que a gente fez uma sinergia disso com música. Quando você vai montar um grupo de coral, aí você percebe que às vezes, aquele ali tem uma tendência de voz mais para um contralto, para um baixo. Você vai tender a colocar essas pessoas mais próximas. Por quê? Porque aquilo ganha força. Então é o que eu tento trazer para a parte administrativa do negócio. Então assim, quem já tem algum tipo de aptidão, a gente tenta alocar nas questões que vão ser em prol da orquestra. E isso tem dado certo. Elton, conta um pouco da formação da UFISB. Você disse que ela tem mais ou menos 60 integrantes. Isso hoje com coral e orquestra. A princípio, os músicos eles eram pessoas conhecidas que tocavam numa determinada igreja e se juntaram e começaram esse trabalho, né, que foi iniciado aí pelo Tenício em 2016. A gente tem uma questão dentro da orquestra que a gente procura olhar com bastante atenção, porque assim, a gente não tem uma exigência hoje de um currículo, de uma pessoa que tenha lá X tempo de formação ou de prática, porque a gente não quer perder o lado humano. E aí o que acontece? A gente tem várias histórias hoje dentro da orquestra de pessoas que tocavam às vezes na igreja, tocavam em algum lugar e por algum motivo da vida entraram em depressão, desanimaram. Então a gente procura acolher essas pessoas para que elas façam parte do grupo e eu costumo dizer, olha, você vai perceber que a UFISB é uma família. E é o que a gente tenta sempre manter. E família dá problema como qualquer família, também resolve problema como qualquer família, mas a gente não tem essa exigência de que tenha um currículo assim, olha, formação em A, B ou C. Desde que a pessoa consiga... A gente faz audições, né? Uma vez por ano, a cada 6 meses a gente faz as audições. E aí é exigido o mínimo, né, do que a gente toca. Então, se a gente percebe que aquele músico ele tem uma certa dificuldade para estar tocando hoje, por exemplo, o que a gente tem lá, todos os naipes tem chefe de naipe. Então a gente tem violino 1, violino 2, flauta 1, flauta 2... clarineta 1, clarineta 2, então todos os instrumentos a gente tem uma segmentação nele para que faça muitas vezes o acompanhamento ou para aquele músico que às vezes acaba tendo um pouco mais de dificuldade. E a gente teve alguns músicos que começaram no violino 2, estão no violino 1, e aí a gente procura adequar de acordo com o nível de aptidão que essa pessoa tem, mas a gente exige que tenha realmente assim, uma evolução. E a gente conversou com vários músicos que, olha, né, hoje na audição você está aqui, se a gente fosse olhar assim, a grosso modo, talvez você não pudesse fazer parte hoje, mas a gente vai agregar você e aí a gente quer que você evolua nesse patamar, e as partituras que a gente toca hoje, a maioria delas são partituras originais. A gente fez recentemente, agora na reinauguração do Teatro Manuel Lira, a gente fez Uma Noite em Hollywood 3, é um sucesso nosso, né? Uma Noite em Hollywood é um sucesso, e aí a gente faz partitura original, Jurassic Park, a gente fez Uma Noite em Hollywood 2, Indiana Jones, fez o Piratas do Caribe, são partituras que são complexas. Então, assim, o nível de exigência ele vai aumentando, mas a gente procura nunca perder a questão do acolhimento. E volto a falar, né? Não é porque é voluntário que tem que ser de qualquer maneira, né? Tanto o Leidson quanto o Tenício, né? O maestro, eles são exigentes mesmo e, assim, e a gente olha isso com bons olhos. Não é exigência no intuito de humilhar a pessoa. Eu aprendi uma coisa em administração que eu acho interessante. Quando a pessoa ela exige de você, é porque ela enxerga potencial. E eu falo muito isso sempre que eu tenho a oportunidade de falar na frente do pessoal lá. E a gente exige mesmo. E não é porque a gente é chato, é porque a gente quer melhorar a qualidade de som. A gente quer que o nosso público se encante, né? Que ele saia de lá e fala, puxa, quando vai ser a próxima apresentação da orquestra, né? Então, assim, você perguntou qual que é o meu objetivo, né? É que a orquestra a UFISB seja conhecida na cidade, seja conhecida no estado, quem dirá, né, no país todo. Só que isso é um trabalho, né? Então a gente está no começo e a gente quer fazer as coisas com o máximo de energia positiva e o máximo de dedicação para que isso aconteça, né? Mas mesmo assim a gente vai dando um passo de cada vez.
Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com Elton Celestino, empresário e presidente da OFISB, Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara. Você disse que tem audição para ser integrante da OFISB. Quando essas audições acontecem? A gente tem, às vezes, alguma rotatividade de músicos. Alguns por conta de faculdade, outros por conta de mudança de cidade, enfim. E é uma coisa que ela acontece até com mais frequência que eu imaginava. A gente está hoje com o naipe dos metais, né? Pega toda a linha de metais e a gente está com o naipe completo. São músicos que já tocam com a gente há algum tempo. E a gente agora está numa expansão para a questão de madeiras e principalmente cordas. Então a gente faz essas audições mediante necessidade, né? A gente quer agora crescer muito o naipe de cordas. Então assim, a gente vai abrir audições agora para que isso seja encorpado. Mas aí sempre que há necessidade, às vezes por conta de algum músico. Porque assim, a gente acabou... tendo alguns músicos que passaram por aqui, foram tocar fora, foram tocar em outras orquestras, porque o pessoal viu e, né, desenvolveu, e aí assim, a gente acaba formando alguns músicos e alguns acabam indo tocar fora, então a gente tem que fazer essas reposições e aí a gente acaba abrindo a audição por conta disso. Você mencionou metais, cordas, madeiras. Para quem está familiarizado com o assunto, já entendeu tudo. Para quem não conhece, você explica? Explico, e até é um trabalho que a gente está fazendo agora e a gente pretende rodar com ele esse finalzinho de ano e o ano que vem, que é um trabalho de divulgação nas escolas. Então, quando a gente fala de madeiras, nós estamos falando dos instrumentos do violino. Para quem não conhece, a viola clássica, ela é um violino um pouco maior. A caixa dela é um pouco maior, e aí o violino faz a primeira voz, né? Vamos dizer assim, né? E aí a viola faz o acompanhamento, que a gente chama de tenor, né? Na orquestra, mas é o acompanhamento. Aí nós temos o violoncelo, o rabecão, né? Como o pessoal conhecia antigamente, que é o contrabaixo, ele é maior do que o violoncelo. O músico tem que tocar ele em pé. Que ainda entra no naipe das madeiras são as clarinetas. A flauta, embora a flauta transversal seja uma flauta metálica, né? A minha, por exemplo, ela é de alumínio. Mas ela ainda entra no naipe de madeiras. Então, quando o maestro, né, o regente, vai fazer algum exercício, ele vai parar determinada parte da orquestra e, olha, vamos agora tocar as madeiras. Então, aí as flautas participam, né, dessa questão. Aí os metais, trompete, trombone de vara, eufônio, trompa, bombardão. Então esses são os instrumentos que a gente chama dos metais, né? A metaleira, né? E a bateria lá no fundo. E a gente tem depois também o Caio, que toca o baixo elétrico, né? Que é como se fosse uma guitarra, né? Mas é um baixo elétrico. E a gente tem a Beth, que é uma musicista também excepcional, que toca o piano. A gente tem um piano eletrônico, inclusive é um piano que foi doado pela Textil Cristal de Nova Odessa. Eles patrocinam a gente em algumas coisas, né? Na verdade, eles se apaixonaram também pelo nosso trabalho. Eles fizeram a doação pra gente do contrabaixo, de 50 cadeiras, e desse piano, que ele é um piano de cauda, ele tem o móvel do piano de cauda, mas ele é um piano eletrônico. Essa é a formação da orquestra. Você falou em violino 1 e violino 2. Qual a diferença? A partitura, ela tem algumas, para traduzir numa linguagem mais simplificada, né? Na execução da música, ela tem algumas pausas e alguns contratempos. Então, parte da orquestra às vezes fica em silêncio e parte toca. E aí a gente tem isso subdividido, além da orquestra toda, dentro do instrumento. Por exemplo, né, a gente tem, quando vai executar lá a música do Piratas do Caribe, o violino 1 está fazendo a parte da melodia e o violino 2 está fazendo só o tcham, 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 que é só a marcação, né? Então a gente tem essa subdivisão na orquestra toda, mas também tem essa subdivisão nos instrumentos. Clarineta 1, clarineta 2, violino 1, violino 2, flauta 1, flauta 2. Isso aumenta demais a questão harmônica, né? Isso faz muito bem para os ouvidos, né? Para quem está ouvindo, talvez, que não tenha noção nenhuma, acha que, poxa, aquilo é uma coisa só.
né? Mas na verdade aquilo dentro, né, do contexto musical está totalmente subdividido, mas isso é para execução, para que saia exatamente dentro da partitura, principalmente quando as partituras essas que a gente procura fazer, que são originais, elas já têm essa demanda, né? Então elas exigem que tenha essa subdivisão. A gente até brinca, né, que enquanto alguns fazem a melodia, outros vão fazer as passaginhas. Então é mais essa, uma forma bem didática aí para o pessoal entender. Então, a UFISB, a Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara, aceita qualquer pessoa de qualquer idade, desde que ela tenha um certo conhecimento musical. Isso! Faço convite, inclusive, né? Os nossos ensaios, eles acontecem às segundas-feiras na Biblioteca Léo Salum, ali na Cidade Nova, das 19h30 às 21 horas, e o ensaio do coral das 19h30 às 21h nas terças-feiras. Então, assim, a gente não tem uma exigência de currículo. Tem que ter estudado X, Y, mas desde que consiga executar, né, é muito bem-vindo. E aí, para a orquestra, é a questão da necessidade. Então, a gente tem alguns músicos que tocam instrumentos que hoje a gente não tem necessidade deles. Então, assim, né, a gente já está com a maioria dos naipes já formados. Então, a gente está agora em busca de aumentar a questão dos violinos, violoncelo, e a gente quer encorpar o naipe de cordas. Agora, para o coral, é um coral em formação. Todos que tiverem vontade, independente da idade, vai ser muito bem-vindo. E a gente tem lá no coral, né, a minha filha com 8 anos e tem senhoras lá com mais de 80. Né? A gente quer realmente que as pessoas participem e que tenham aquilo ali como um refúgio e que façam aquilo com amor, né? E como é feita a audição para o coral? A gente faz uma audição, que ela é aí uma audição, você deve entender isso com maestria, né? Mas aí de tentar entender a altura da voz daquela pessoa, quando a pessoa já tem uma certa vivência de coral, eu lá no coral ABC eu cantei soprano, tenor ou contralto, enfim. Mas quando a pessoa vai pela primeira vez, a gente vai primeiro tentar entender onde é que aquela voz vai se encaixar, e aí coloca junto com as pessoas, né, pra tentar fazer aquela harmonia mais próxima possível do que pede a partitura, mas precisa ter leitura de partitura. Assim, não é que precisa ter. A gente até tem algumas pessoas que não têm leitura de partitura, mas que já estão buscando esse aprendizado. Hoje a gente não tem lá. Em alguns ensaios, a gente passa uma noção muito básica. Esse é um projeto futuro nosso de realmente ensinar leitura de partitura, ensinar teoria musical. Mas isso não é uma coisa que a gente faz hoje a priori. A gente tem isso como um projeto de ensinar também teoria musical. A ideia nossa é realmente ter a UFISB como uma formação, né, de músicos, né? Esse é um projeto futuro, né? Que a gente tem de noção, tem aquecimento vocal, a gente faz algumas coisas que são práticas já de coral, mas não é ainda assim uma leitura de partitura, não é um ensino de partitura, só de voz mesmo. Eu agradeço ao Elton Celestino, empresário, também presidente da Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara, a UFISB, por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Elton. Obrigado, Marta, pela oportunidade. É um prazer ter estado aqui com você. Para mim também foi um aprendizado. Queria deixar para vocês aqui um meu agradecimento a toda a sua audiência aqui. E a gente tem que é uma coisa que a gente leva para a vida toda, e a gente tem inclusive um slogan, que é o da orquestra, que para nós faz muito sentido, que a música, ela cura almas e ela salva pessoas. Então a gente procura levar esse tipo de ajuda musicalmente falando. Obrigado, prazer ter estado aqui. O Sesc 24 de Maio de São Paulo apresenta o projeto Viva Viola, Centenário Helena Meirelles, em comemoração aos 100 anos de nascimento da grandiosa Helena Meirelles, dama da viola caipira. Esse evento destaca a importância da artista no cenário musical brasileiro, suas contribuições culturais e sua influência em gerações contemporâneas. A programação se iniciou em 10 de agosto e vai até 1º de setembro. Helena Meirelles nasceu em 13 de agosto de 1924 na região do Pantanal, Mato Grosso do Sul. Ela foi uma violeira, cantora e compositora que desafiou normas sociais e culturais. Desde jovem, Helena mostrou talento excepcional para a viola, aprendendo a tocar o instrumento de forma autodidata, mesmo enfrentando a resistência de sua família. Sua determinação a levou a tocar em bares e casas noturnas, onde encontrou liberdade para expressar seu talento. E nos dias 17 e 18 de agosto, a Orquestra Feminina de Viola Caipira de Santa Bárbara do Oeste vai ser uma das atrações dessa programação.
Constituída por violas e violões, composta com outros instrumentos como contrabaixo, flauta doce e instrumentos de percussão, a Orquestra Feminina de Viola Caipira apresenta o requinte da música raiz, interpretando clássicos dessa vertente da MPB. Formada em 2013 pelo professor e regente Eberson Ferraz Ubinho, recebeu da Câmara da cidade de Santa Bárbara do Oeste, em 2015, o Prêmio Destaque Cultural pelo trabalho musical, sua formação e preservação do uso da viola, característica da cultura local. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.